Davi Luiz, você falou de bola aérea, Davi Luiz, que trabalhou muito, atuou muito nas bolas aéreas. E vou falar, eu estava no Maracanã, o que o Davi Luiz orientou, muita gente falou, não, o Andrés melhorou. Vocês não têm noção o que o Davi Luiz conversou e orientou o Andrés Pereira. Vocês não têm noção de situações do Andrés chegar para ele e falar assim, e aí, Davi, tá tudo bem? Tá bom assim e tal? A conversa, a liderança que o Davi Luiz tem dentro de campo é absurda. Absurda, noção de posicionamento. Eu falo do Andrés, mas com o René, com o Arão, ele a todo momento preocupado, chamando, vem, vai por aqui, faz assim, vamos ali. O Flamengo ganhou um zagueiraço, vocês podem ter certeza. Lelê? Se toma um gol, acho que o Felipe já tinha falado sobre isso, a situação vai ficando um pouco mais complicada para eles e até mesmo, dependendo do desempenho do Flamengo fora de casa, vai ficar irreversível. E fora disso tudo, a gente ainda tem um retorno, se Deus quiser, de grandes jogadores que fazem muita diferença, que eu senti falta ontem, que inclusive um deles foi o Arrascaeta. Do Felipe Luiz eu não senti tanta falta, acho que o René fez uma partida muito boa, muito concentrada defensivamente, conseguiu dar conta do recado e anular muito o Martínez naquele lado direito, mas o Arrascaeta eu senti um pouco mais de falta, porque o Vitinho foi bem na partida, mas o Arrascaeta, ele tem uma facilidade de quebrar as linhas muito mais do que o Vitinho, mas fora isso, eu acho que foi uma partida importante, a estreia do Davi Luiz, grande estreia, muito feliz de... A gente já tinha falado, né? É um risco colocar o Davi Luiz? Não, o Davi Luiz não é um risco. E isso foi provado na partida de ontem. Ficou 60 e poucos minutos, se eu não me engano, e jogou uma partidaça. Para mim, fez 100% de aproveitamento, não perdeu uma bola, uma dividida, ao meu ver. Deu 28 passes de 29 corretos. Teve uma nota alta, inclusive, aí no soft scores, né, de 7,9. Geralmente são notas aí que a Arrascaeta leva, e a Arrascaeta é o cérebro do time. Então, grande partida do Davi Luiz. Nos dá esperança, né, Marquinhos, que quarta-feira que vem, ele pegando esse ritmo, ele vai estar mais inteiro ainda, junto com o Rodrigo Caio, para a gente fechar nossa zaga com o Arão, que se desdobrou, com o Andrés, que fez uma partidaça, e o Gabigol, o que falar dele, né? A gente reclama, ele é o chatão do grupo. Ontem eu vi ele um pouco fora de posição, mas independente de estar fora de posição, o cara é muito inteligente, não é só um atacante, ele também tem muita percepção de lançamentos, de passes, e é um time completo. O que eu tenho a destacar negativamente, para dizer assim, não foi tudo bonito? Não foi. O que eu tenho para destacar negativamente só são 2 pontos, assim, a princípio. O primeiro, que é o fato do Flamengo estar sem compactação no meio de campo, novamente. E o segundo é que a segunda bola a gente está perdendo demais. Toda a segunda bola do Barcelona levou perigo para o Flamengo. Então, precisa haver um pouco mais de atenção nesse setor defensivo. Fora isso, gente, sinceramente, vamos comemorar. Libertadores não é fácil. Um tempo atrás, a gente sofria em Libertadores e agora... Às vezes a gente reclama porque perdeu de 2-0, mas eu estou muito feliz porque o Flamengo construiu seu placar em casa e agora vamos torcer para esse jogo de volta para a gente fazer um bom futebol com retorno de grandes jogadores e continuar aí nessa pegada aí para a terceira final de Libertadores da história do Flamengo. Show de bola. E aí, o Ruggeri, a Arrascaeta, ele realmente, assim, ele faz muita falta para esse time. E eu fico imaginando o Arrascaeta jogando no segundo tempo com um jogador a mais, com mais espaço para ele criar e quebrar aquela linha, que o Arrasca quebra as linhas absurdamente. Mas ontem, vendo o André jogando de mais avançado, a gente pode, né? A torcida pode sim ter uma certeza que ele pode evoluir cada vez mais, se adaptar cada vez mais ao futebol e ser esse jogador que, na ausência do Arrascaeta, vai dar mais armação e criação para esse meio de campo do Flamengo. Pois é, Marquinhos, eu concordo contigo. Esse seria o meu time, né? Eu não sou treinador, mas o meu time teria sido Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Andrés Pereira. Eu acho que ele faz melhor essa função que o Vitinho, né? Prefiro o Andrés ali. Só que, cara, é curioso, porque quando o Thiago Maia entrou, né, e o Andrés foi para frente, eu achei ele não tão adaptado quanto na volância, entendeu? Eu achei ele errando um pouquinho mais do que quando ele estava jogando de segundo homem. E a cada dia que ele joga ali, que o Renato deu a confiança, ele melhorou. Contra o Grêmio ele já jogou melhor. Ontem ele jogou muito bem, ele foi um dos destaques da partida. Só que eu acho que falta... A questão do Andrés ali é a mesma questão do Diego. Às vezes perde um pouquinho a pegada, perde um pouco aquela marcação. E acho que o Flamengo ele precisa compactar um pouquinho mais o time para... Se é para jogar com um jogador bem técnico ali de segundo homem, tá certo que o Gerson também era. O Gerson... Bom, a gente vai começar a fazer algumas comparações aqui, que não tem jeito, né? O Gerson não era tão pegador, mas tinha mais o ofício ali do volante, né? Ele
ele se encaixava um pouco mais ali como segundo homem, mais técnico também. É parecido até, só que era mais forte. O Gerson era mais forte fisicamente, né? Só que para você ter um cara bem técnico ali, eu acho que o Flamengo precisa compactar mais o time, avançar um pouquinho a linha para não dar margem e não ter esse espacinho ali entre o meio-campo. Ontem a gente viu no meio-campo um pouquinho mais fácil de ultrapassar. Quando você quebra ali aquela segunda linha ali do meio-campo, né? Você vê o Arão correndo atrás da bola e a defesa um pouquinho mais exposta. Não é o ideal, não é o que a gente quer. Então, talvez se a defesa avançar um pouco, enfim, eu acho que o Renato pode trabalhar isso. Agora, o Andrés Pereira ali de segundo homem, ele evoluiu a cada jogo. Cada jogo ele melhorou. Quando ele foi adiantado, eu achei que ele saiu um pouquinho do jogo. Ele não poderia estar já cansado também, tá, Marquinhos? Enfim, já era no final da partida, mas foi a impressão que eu tive. E o Arrascaeta, a gente ganhou esse jogo, poderia ter sido mais, né, principalmente no primeiro tempo, quando o Barcelona ousado, né, tentou jogar, foi legal, ele não só se defendeu, né, e foi um jogo de Libertadores com os dois times querendo ganhar. E deu espaço para o Flamengo. O Flamengo poderia ter realmente, ainda no primeiro tempo, em igualdade, tá? Em igualdade, poderia ter feito mais gols ali. E sem o Arrasca, galera. Sem o Arrascaeta, sem o Felipe Luiz. Imagina aquele lado esquerdo com Davi Luiz e Felipe Luiz, cara. A qualidade na saída de bola. O René, defensivamente, foi bem. Furou uma bola ali, mas foi bem, né? De uma maneira... do jeito dele ali, ele foi bem, tá? Para o pessoal não falar que eu tô elogiando muito o René aí. Daqui a pouco a gente fala do Isla também. Gostei do apoio da torcida. Mas imagina, um Davi Luiz com o Felipe Luiz, a qualidade da saída de bola. E você viu que a saída de bola do Davi Luiz é outro nível, né? Outro patamar. Então, aquela ala esquerda ali, quando os reforços voltarem, e o Arrascaeta comandando mais, porque o Vitinho ele não volta tanto para buscar esse jogo, para armar, né? O Vitinho, às vezes, ele ficava muito espetado lá na frente. Então, a gente sentia a falta dele. Voltar um pouquinho, conseguir armar as jogadas ali. Mas o Arrasca faz muita falta, né, Marquinhos? Não tem nem o que comparar. E você pode botar qualquer um que não vai ter a qualidade que o Arrascaeta tem e o domínio do time, né? O domínio do time. Parece que o time é dele. Quando ele tá ali no meio campo, ele é o dono do time mesmo. É o cara que comanda o time, que bota o time para frente, que é o motor junto com o Everton Ribeiro. Então, é uma falta absurda e a gente espera que ele esteja pronto aí. Agora, na ausência dele, eu treinaria, eu se fosse Renato, treinaria. Eu acho que ele não treinou o Andrés um pouco mais avançado, sabe, Marquinhos? Por isso que ele botou o Andrés ali de segundo homem, apostou nessa formação, do jeito que ele vem treinando. Mas eu treinaria o Andrés um pouquinho mais adiantado em alguns momentos, sim, cara. Treinaria. Eu acho que é uma alternativa boa, caso o Arrasca ou o Everton Ribeiro não joguem. E tem seleção daqui a pouco. O Renato, ele vou já passar para ele a VT. Tá pedindo que queria ouvir a Lelê falando sobre a parte tática de ontem do Flamengo. Já a Lelê vai falar. E o Renato, ele não é bobo, né? O Renato, ele é malandro. Ele tá vendo a torcida, que a torcida tá pedindo e tal. Aos pouquinhos, ele me parece que tá querendo, né, ir mostrando ao Andrés que ele pode jogar um pouco mais avançado, que seria melhor para ele jogar um pouco mais avançado. Vamos esperar para ver aí a evolução, né, do time e o Andrés entendendo que realmente precisa dele fazendo essa função. Mas, Lelê, fala, o VT pediu informática, pediu para você falar da parte tática, se você quiser. Você já falou um pouquinho a questão do espaçamento do time. Fala um pouquinho mais aí para você poder responder. Tava rindo aqui de um comentário, acho que do Leandro. Ele botou assim: Lelê tem uma cara de brava, mas quando fala, mostra toda essa simpatia. É assim mesmo. Muito bom isso, é assim mesmo, gente. Concentrada, né, Lelê? Tá concentrada, né? E assim, às vezes as pessoas que não me conhecem pensam que eu sou brava mesmo, que eu sou assim, mas, gente, é só cara, tá? É igual um pincher, você pensa assim que vai morder, mas não faz nada, é tipo isso, entendeu? Mas muito obrigada pelo carinho, gente. Taticamente, eu acho que, vamos pensar dos dois lados. O Barcelona, ele gosta de jogar com a mesma formação que o Flamengo vem, né, de 4-2-3-1. O Flamengo também gosta dessa formação de ser utilizado, mas o que acontece? Quando o Barcelona ele é atacado, ele fica muito no 4-4-2, deixando seus dois jogadores ali que tem mais cérebro, né? Que tem mais a questão de puxar as pontas, que é o centroavante, o Mastriani, e o Preciado, que inclusive ontem tentou incomodar de uma certa forma. Quando eles também estão com um a menos, como foi o caso de ontem, aí ele fechou nos dois blocos, né? No 4-4-1,
deixando o atacante mais isolado para puxar, como ele puxou algumas vezes no lado direito, algumas vezes estava no meio, tentando fazer a proteção. Enfim, esse é o estilo que mais ou menos o Barcelona gosta de jogar. E o Flamengo tem que ficar sempre atento na postura que o jogador adversário e o time adversário vem. O Flamengo ontem, eu senti um pouco, eu não sei se vocês perceberam, Marquinhos e Felipe, mas o Flamengo ontem, ele para mim, sinceramente, desacelerou muito no segundo tempo. No primeiro tempo mais frenético, no segundo tempo que a gente estava com um jogador a mais, que talvez a gente esperava o Flamengo mais em cima, eu senti o Flamengo cadenciando mais a partida, como se o placar já estivesse tranquilo. Ao meu ver, eu acho que o Flamengo poderia ter procurado mais o futebol, poderia ter procurado mais, fazer gols e garantir a classificação, como a gente falou. Eu acho que veio assim, o Flamengo dessa forma, alguns momentos, não vou nem contar no final da partida que o Léo Pereira ele foi expulso, porque ali o juiz apitou encerrar ali 1 minuto depois, se eu não me engano, não teve muito tempo, né? Mas, enfim, eu acho que o Flamengo começou dessa forma e depois, ao meu ver, alterou no 4-3-3, porque deixou algumas vezes o Gabigol de ponta direita, aí depois colocou o Vitinho, estava muito centralizado, por isso que eu estou falando que o Gabigol, eu senti ele muito longe da posição de origem, e no lado esquerdo a gente tinha o BH, e ali no meio, fazendo a função, você tinha os nossos outros 3 jogadores ali, como a gente já conhece. Então, acho que alternou mais por isso. Eu acho que o grande problema do Flamengo foi mais a questão de segunda bola mesmo.